Então, guys, vamos voltar aqui falando da resolução das raízes da equação de segundo grau, que faz mó tempão, né, que eu tô devendo isso aí, mas agora eu juro que sai. Então, vamos lá. No outro vídeo eu tinha parado em que a gente descobre o discriminante, ok? E o que é o discriminante? O discriminante é aquela formulazinha que eu falei, b ao quadrado menos 4ac. Depois que você descobrir o discriminante, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que jogar o discriminante em outra fórmula, que a gente chama de fórmula da resolução das raízes, que é o quê? X, que é o valor desconhecido dentro da equação do segundo grau, é igual a menos b mais ou menos raiz de discriminante sobre 2a. O que significa esse 2 menos? Esse mais ou menos significa as duas soluções possíveis, beleza? Por isso que a gente chama de discriminante. Discriminante vem de sei lá, falar quantas soluções tem. Então lembra daqueles casos que eu falei de discriminante igual a zero, discriminante igual a um número negativo? Então, ele vai entrar dentro, junto do mais ou menos, para estar falando quantas soluções tem na equação. Aí você vai resolver normal, beleza? Você vai substituir os valores. Vamos supor aqui que a gente tem b igual a 4, beleza? b igual a 4. O discriminante, vamos supor que deu 9. E o a é 1. Então o que a gente vai ter? X é igual a menos, parênteses 4. Use sempre o parênteses, porque senão você confunde. Senão você poderia botar menos, sei lá, você pode errar às vezes. Quando vem, por exemplo, um número negativo, aí você pode achar que ele já está negativo e você não tem que botar. Mas na verdade você vai fazer a multiplicação de sinais. Então, menos, parênteses 4, mais ou menos 3, raiz de 9, certo? Sobre 2. 2 vezes 1, 2. Aí você multiplica os sinais, menos 4 mais ou menos 3 sobre 2. Aí, como eu já disse, o mais ou menos determina as duas soluções. Então, daqui você vai tirar duas soluções. E o que você vai fazer para descobrir essas soluções? Você vai substituir o valor da raiz do discriminante ou por mais ou por menos. Então, vamos supor que você, no x1, quer trocar a raiz do discriminante por positivo. Então você vai ter menos 4 mais 3 sobre 2, certo? Mais 3 sobre 2, esquece o menos, leva para lá. Menos 4 mais 3, menos 1. Então x1 é igual a menos 1 sobre 2. Beleza aqui? E o que você vai fazer com o outro, aquele menosinho que sobrou? Você vai levar ele para outra equaçãozinha e você substitui a raiz discriminante pelo negativo. Então você vai ter menos 4 menos 3 sobre 2. Menos 4 menos 3, 7. Então 7 negativo sobre 2. Então esses seriam as duas soluções de uma equação com b igual a 4 e discriminante igual a 9. Ok? Então é só isso que você vai usar para usar a fórmula de Bhaskaras. Beleza? Então, além do método de completar quadrados, daquele do trinômio quadrado perfeito e da fórmula de Bhaskaras, você pode usar as relações das raízes para descobrir os valores. Então, como a gente chama isso de soma e produto, que são as relações de soma e produto das raízes. Então, as duas relações são x1 mais x2, que é o que a gente chama das raízes da equação, é igual a menos b sobre a. Então, por que dá isso aqui? Eu até falaria, mas dá muito grande o cálculo. Mas eu vou fazer aqui para ficar bem. Então, o que é o x1? O x1 vai ser menos b mais ou menos raiz de discriminante sobre 2a mais... que é o x2? Então, desculpa aqui. Aqui no sinal, como você está somando duas raízes, lembra que as duas raízes vão sair desses sinais.
Então, como você está somando duas raízes, você vai ter menos b mais discriminante, certo? E a segunda raiz vai ser o quê? Menos b menos raiz de discriminante. Porque é daqui que a gente tira as duas soluções. Então, x1, x2. Beleza? Porque eu estou tentando desenvolver aqui para vocês verem por que dá menos a. Beleza? Então, o que vai dar isso aqui? Como está com o mesmo denominador, você pode juntar os dois. Beleza? Menos b mais raiz de discriminante menos b menos raiz de discriminante, certo? Tudo que eu fiz aqui foi juntar todos os termos. Aí você vai somar, tranquilo, normal. Menos discriminante mais discriminante, corta. Menos b com menos b, menos 2b sobre 2a. Você pode simplificar o 2 com menos 2, então você vai ter menos b sobre a. Por isso que a soma das raízes dá menos b sobre a. Então, sempre que o cara falar, por exemplo, dadas as soluções da equação x1 igual a 1, x2 igual a menos 2, aí você tem que descobrir o b. Aí você fala, se x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, então você substitui os valores em x1 e x2 e descobre o menos b sobre a. Beleza? Eu vou tentar dar um exemplo aqui para ficar mais tranquilo. Então, por exemplo, se ele te dá x² mais 2x menos 16 igual a 0. Aí ele pede, calcule a soma e o produto das raízes dessa equação. Aí o que você vai fazer? A soma que eu acabei de falar. O que é a soma? É menos b sobre a. Substituindo os valores, quem é menos b? B é o termo que está com o coeficiente que está acompanhado com x. Então você troca o b por 2, que é igual a menos 2. Mantenha o menos, ok? Sobre a, quem é a? 1. Sobre 1. Então, a soma das raízes dessa equação vai ser menos 2. Beleza? E a segunda relação é a relação de produto. Então, a de produto é um pouco mais chata de explicar, mas na base, x1 vezes x2 sempre será c sobre a. Beleza? Sempre quando você tiver a multiplicação, produto de duas raízes, você vai ter menos c, ou c sobre a. Beleza? Então, vamos desenvolver aqui o raciocínio. O que é x1 menos b mais discriminante sobre 2a. Vezes quem? Vezes menos b menos raiz de discriminante sobre 2a. Beleza? Isso aqui... Deixa eu escrever isso aqui. Isso aqui é o x1 e isso aqui é o x2. Lembra que eu só troquei o sinal aqui e isso que determina o x1 e x2, como a gente já viu antes. Então, vamos multiplicar aqui. O que é que a gente encontra? A gente encontra o produto notável, que é a diferença de dois quadrados. Então, a gente tem menos b... Ai, caraca. Que droga. Então, tem menos b ao quadrado menos raiz de discriminante ao quadrado. Beleza? Sobre 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Menos b ao quadrado, b ao quadrado, menos raiz de discriminante ao quadrado, menos discriminante. É isso. Espera aí, rapidão. É isso aí. Menos discriminante sobre 4a ao quadrado. O que é o discriminante? É b ao quadrado menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4 ao quadrado. Beleza? Então, até aqui, o que a gente fez?
Primeiro a gente substitui x1 e x2 e a gente encontra essa multiplicação aqui que vai dar um produto notável. Resolver o produto notável, você chega num outro desenvolvimento, que é substituir o discriminante. Então deixa eu apagar aqui para desembolar um pouco. Então, ó, encontrou b quadrado menos discriminante sobre 4a ao quadrado. O que a gente faz agora? Substitui o discriminante pelo que ele vale na equação. Lembra que ele vale na equação? B ao quadrado menos 4ac. Então você vai ter b ao quadrado menos b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Tudo que eu fiz aqui foi substituir o discriminante. Isso aqui é o que equivale ao discriminante. Por isso aqui, que é o que a gente já viu que ele vale na equação. Sobre 4a ao quadrado. Beleza? Agora vamos multiplicar os sinais aqui dentro para ficar mais tranquilinho. Para a gente resolver. Então, b ao quadrado menos com mais, menos b ao quadrado, menos com mais 4ac sobre 4a ao quadrado. Menos b quadrado mais b quadrado, corta. Então a gente fica com mais 4ac sobre 4a ao quadrado. O que significa isso? Que você pode simplificar e você vai ter c sobre a. Por isso, né, depois de desenvolver toda essa conta, você vai ter c sobre a para o produto das raízes de uma equação. Beleza? Isso aqui, esse negócio que eu estou explicando do desenvolvimento, você não precisa saber. Você só precisa saber que x1 mais x2 dá menos b sobre a e x1 vezes x2 dá c sobre a. Beleza? Então, essa é a última parte das equações lá que a gente viu até agora. Aí a gente entrou, semana passada, com equações biquadradas. E o que é que são as equações biquadradas? São as equações que são o quadrado de uma equação do segundo grau. Por isso que a gente tem x igual a x à quarta. Beleza? Aí o que você vai fazer para estar resolvendo uma equação biquadrada, que é do quarto grau? Então você vai ter 4 respostas, então é o capiroto para resolver. Você vai substituir incógnitas. Você vai montar um sistema em base nessa equação e vai substituir os termos para você facilitar a sua manipulação. Então, nesse exemplo aqui, o que você faria? Como você tem x à quarta e vocês têm x ao quadrado, você tem que tentar primeiro fazer o quê? Fatorar. Dá para fatorar alguma coisa aqui? Não, porque não tem x em todos os termos, não tem não tem 2 em todos os termos, não tem 3, então tá tudo bagunçado. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um sistema. A gente vai chamar x quadrado de y. Por quê? Pode ser qualquer negócio aí, O, P, sei lá. Chama qualquer letra aí para substituir o x quadrado. Então, substituindo o x à quarta e o 10x quadrado por y, você vai ter o quê? Y ao quadrado, certo? Porque o y, ele vale x ao quadrado. Então, o que é x à quarta? É x ao quadrado. Se você substituir isso aqui por y, você ainda tem o 2 de fora. Então, você mantém o 2 aqui. Beleza? Menos 10 vezes y, beleza? Estamos substituindo, vira y. Mais 9 igual a 0. 9 não tem x. Aí o que você vai fazer aqui? Forma de Bhaskara, completar quadrados, trinômio, o que você quiser, beleza? Você vai resolver essa equação. Então, vamos resolver aqui. Primeiro a gente calcula o discriminante, certo? Então a gente vai ter
b ao quadrado, quem é b? 10, 100, menos 4 vezes a, 4 vezes 1 vezes 9. Discriminante é igual a 100, menos 9 vezes 4 dá 36. Então, discriminante é igual a 64. Beleza? Então, você encontrou o discriminante, não é zero, não é negativo, então você vai ter duas soluções normalzinho. Beleza? Vamos apagar essa parte aqui para ficar melhor. Agora pequeno, velho. Aí, você encontrou o discriminante igual a 64, você joga na fórmula. Menos b, quem é b? É o 10, que é o menos 10, certo? Então, menos 10, sempre parênteses, mais ou menos raiz de 64 sobre 2 vezes a, 2. Vou apagar isso aqui. Então, multiplica os sinais, menos com menos, 10, mais ou menos raiz de 64, 8, sobre 2. Aí você vai descobrir o quê? Os 2x. x1 vai valer 10 mais 8 sobre 2. Beleza? Por que mais 8? Porque a gente escolhe um dos sinais para resolver. Isso vai ser 18 sobre 2, que é 9. Então, x1 é igual a 9. Grava aí. E o x2 vai ser igual a 10 menos 8, desculpa. 10 menos 8 sobre 2. 10 menos 8, 2. 2 sobre 2, 1. Então, essas vão ser as duas soluções de y. Então, a gente tem y1 e y2. Beleza? Então, o que agora a gente vai fazer? A gente resolveu a primeira parte do sistema. E quando a gente resolve uma parte do sistema, a gente joga o resultado no outro sistema. Então, como você já tem que x ao quadrado é igual a y, você vai substituir o y pelos valores que você descobriu, 9 e 1, e vai descobrir os valores de x. Então, olha, vamos anotar aqui embaixo. A gente tem y1 igual a 9, y2 igual a 1. Então, vamos substituir aqui. X ao quadrado é igual a y1, 9. Aí agora a gente vai fazer aquele modozinho de equação ax quadrado menos c. Quais números ao quadrado vão dar 9? 3 menos 3. Então, x1 vai ser 3, x2 menos 3. Beleza? 3 ao quadrado, 9, menos 3 ao quadrado, 9. Troca pelo outro valor de y. A gente vai ter x ao quadrado igual a 1. Quais números vão dar 1? Quais números ao quadrado, né, vão dar 1? 1 e menos 1. Então, x3 é igual a 1, x4 é igual a menos 1. E está aqui as 4 soluções da nossa equação biquadrada. 3 menos 3, 1 e menos 1. Beleza? Então, bem, é só até aqui que a gente veio, tá? Eu acho que não tem mais nada para falar de matemática 1. Então, é isso. Bem tranquilo. E vamos falar no próximo vídeo de geometria, que tá bem pequena também a matéria. Então vai ser facinho para passar para vocês. Beleza? Beijundas.